Nesta aula, vamos entender o conceito físico de trabalho. É uma aula da série de energia da física. O trabalho na física é definido como transferência de energia mecânica, ou seja, quando o corpo ganha ou perde energia. Nesse caso, nós podemos utilizar a grandeza física força para mostrar um pouquinho disso. Vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui no ponto A e esse corpo vai então até o ponto B pela aplicação de uma força qualquer numa direção qualquer aqui, que forma um ângulo θ com essa direção de onde está sendo aplicada a força. Se eu estou aplicando uma força, pense só, a força é massa vezes aceleração. Se o corpo tem aceleração, então eu tenho uma variação da velocidade. Tendo variação da velocidade, o corpo aumenta sua energia mecânica. Com isso, eu tenho aqui então essa força realizando trabalho sobre essa bolinha. E para descobrir a equação do trabalho, nós vamos utilizar então essas grandezas físicas envolvidas aqui. Trabalho vai ser escrito pela letra tal. Você pode encontrar em alguns materiais a letra tal escrita dessa forma, ou ainda o trabalho representado pela letra W do inglês work. O trabalho vai ser dado então pelo módulo de F, preste bem atenção, é o módulo de F, o módulo da distância e o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. O trabalho vai ser dado em módulo aqui, pois quando nós temos um ganho de energia, o trabalho é positivo. Quando nós temos uma perda de energia, esse trabalho será negativo. Esse é o cálculo. Outro fator importante é que esse cálculo aqui é feito para força constante. Se a força for variável, nós utilizaremos o método gráfico para resolver o problema e descobrir qual é o trabalho. Se você tiver então um gráfico de força por deslocamento, e esse gráfico não importa como seja a figura representada aqui, mas a força que é aplicada no objeto está variando, se você calcular a área que eu tenho embaixo dessa curva, eu encontrarei o trabalho. Então, para uma força variável, através do gráfico, você consegue, pela área, encontrar o trabalho. E aí preste atenção, porque as áreas mais comuns que aparecem aqui serão de triângulo, quadrado, trapézio ou retângulo. Sempre lembrando do Sistema Internacional de Medidas, Newton e metro. Utilizando então a fórmula do trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno de um ângulo, nós temos aqui Newton vezes metro, e essa unidade é conhecida como Joule. Essa é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para trabalho, Joule. Uma outra unidade usual é a caloria, e essa você já deve ter ouvido bastante. A caloria também é uma unidade de energia, porém ela é uma unidade usual e não a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Uma caloria equivale aproximadamente a 4 joules. Alguns detalhes são importantes na hora de resolver um exercício. Primeiro, que o trabalho é dado pelo vetor força e pelo vetor deslocamento. Com isso, nós não nos importamos com a trajetória feita pelo corpo. Se nós temos uma bolinha que sai da posição A e ela chega numa posição B, independente de qual caminho ela faça, o que nós estamos vendo aqui é a força aplicada sobre ela e o vetor direção para chegar nesse ponto B. Portanto, o valor a ser calculado aqui vai independer da trajetória que o corpo faça. Eu vou me importar apenas com o vetor força
e o vetor deslocamento e o ângulo entre eles. O ângulo também é muito importante, pois sabemos que na matemática o cosseno pode assumir valores entre -1 e 1. Com isso, o trabalho então assumirá valores negativos quando eu tiver o cosseno valendo -1. O trabalho pode assumir valores positivos quando o cosseno vale 1. E também o trabalho pode ser igual a zero. Isso vai acontecer quando o ângulo entre a força, então olha só, o ângulo entre a força e o deslocamento for de 90 graus ou 270 graus, pois nesses dois casos, tanto o cosseno de 90 quanto o cosseno de 270 graus é igual a zero. Então preste muita atenção, pois se eu tenho um corpo que se desloca para frente, ou o vetor de deslocamento dele é para frente, mas a força aplicada é para baixo, em termos físicos, essa força não está causando a transferência de energia para o corpo. Não é ela que vai fazer o corpo ganhar ou perder energia. E nesse caso, o trabalho será igual a 0 joules. Então preste bastante atenção nesses dois conceitos aqui. O trabalho independe da trajetória. Por se tratar do cosseno do ângulo, o cosseno pode assumir valores negativos e valores positivos e também zero. O zero será assumido quando o θ entre a força e o deslocamento for de 90 ou de 270 graus. Bons estudos!